Olá pessoal, tudo bem? Este é o vídeo número 2 que fala sobre entusiasmo. E agora nós vamos entender como estimular o seu entusiasmo. Veja, nós temos aí várias possibilidades de criar esse tipo de estímulo dentro de você. Só que é muito importante você ter noção daquilo que você passa como mensagem interna para você mesmo. Como você lida com a forma de conduzir aquilo que você diz para você mesmo internamente. Isso faz uma grande diferença no seu entusiasmo. Nós sabemos que o entusiasmo é uma força interior, é uma energia que circula. É muito mais fácil você manter o entusiasmo do que manter a sua motivação. O entusiasmo é algo que te faz bem, que faz com que você se estabilize, se sinta mais equilibrado e inteirado em tudo que faz. A mensagem que você passa internamente para você mesmo faz uma grande diferença nos seus relacionamentos, em tudo aquilo que você procura resolver no dia a dia, naquilo que te deixa em desequilíbrio e pode te levar a ficar ruminando coisas negativas internamente. Tudo isso depende como você diz para você mesmo que aquilo pode ser sanado de alguma forma e que pode ser diluído para que você não tenha tantas emoções negativas. Perceba o seguinte, vamos dizer que eu tenha que resolver uma situação bastante desagradável. De repente, como eu digo isso para mim mesmo? Nossa, isso é terrível, eu não vou ter condição de fazer nada disso. Ah, isso não vai ter solução. Eu já entro perdendo logo de cara. Não vai ter jeito. Ou você pode mudar completamente esse perfil, dizendo algo do tipo: isso tem solução sim, eu acredito que eu posso fazer. Mesmo que dê errado, não importa, eu vou tentar e vou conseguir. Percebe que você muda a sua cadeia de raciocínio quando você pensa dessa forma. Você realmente tem condições de mudar completamente tudo aquilo que está dentro de você e fazer com que isso crie uma força, uma vitalidade que vai fazer com que você possa resolver qualquer assunto pela frente. Isso pode se tornar algo completamente corriqueiro para você, de maneira que você faça isso todas as vezes a ponto de se tornar um padrão. Isto é, aquilo que representa dificuldade para você deixa de ser visto como uma dificuldade. E, logicamente, você vai fazer isso mais e mais vezes. Claro que algumas vezes não vai dar certo. Em alguns momentos você não sairá tão bem quanto você gostaria. Mas você vai criar um autoestímulo tão forte que tudo isso vai começar a ter um novo sabor para você. Perceba que a mensagem que você manda internamente faz toda a diferença. A sua mente tem que estar o mais sadia possível, o mais sã possível. Imagine o seguinte, uma mente que vive em constante devaneio, com medos frequentes e principalmente rancores, raivas, preocupações constantes, ela assume uma lentidão de raciocínio. Trabalhar intensamente, passar dias sem reflexão, levar uma vida corrida, resolvendo os mais variados assuntos e não olhar para dentro de você, faz com que seu entusiasmo se arrefeça. Isso mesmo, ele fica debilitado. Pratique com mais constância o hábito de sorrir, pois esta sensação proporciona alívio que diminui o estresse, mas sorria naturalmente, com vontade. Basta observar tudo que está à sua volta com bom humor. Perceba que tudo aquilo que está à nossa volta tem uma graça específica. É importante que você saiba encontrar graça em tudo aquilo que você vê. É uma questão de perspectiva. Observe como a grande maioria das pessoas que lhe rodeia no dia a dia está tomada pelo pessimismo. Isso dificulta muito fazer com que a mente funcione naturalmente e de uma forma adequada, percebe? Você precisa de uma mente sã para que seu entusiasmo possa
fazer o trabalho dentro de você, dificultando as possibilidades de você se sentir mal. Pense o seguinte: durante um dia inteiro, quantos momentos você se sente mal? Quantos momentos você entra em desequilíbrio, em desarmonia? E isso não te faz nada bem. Acaba te preenchendo os pensamentos com coisas que não deveriam. Você perde um tempo imenso com tudo isso e realmente acaba chegando ao final do dia completamente esgotado. Aqueles que sorriem menos são mais fáceis de abraçar este mal. Sorria mais. Encontre aquilo que é engraçado nas situações, como eu já falei para você. Não espere que os meios de comunicação venham animar tudo aquilo que você faz. O ânimo, a alegria, tudo aquilo que é bom e que dá certo, não vende. É preciso fazer com que as pessoas se sintam mal, para elas se exorcizarem e perceberem que elas não estão tão mal assim. Essa é uma técnica que os meios de comunicação utilizam para fazer com que você fique cada vez pior e achando que outras pessoas estão em piores condições que você. E claro, isso vai aos poucos carcomendo você por dentro. Perceba que para os meios de comunicação, as boas notícias não vendem, não são viáveis. Elas não têm motivo de ser. Elas precisam causar uma preocupação nas pessoas. Essa preocupação ativa hormônios e faz com que as pessoas tenham diversos sentimentos negativos. Se você for depender de notícias positivas que venham de fora, você está perdido. Você precisa corrigir-se a si mesmo na forma de observar as coisas. Você não vai deixar de ver a realidade dos fatos. Você vai simplesmente encarar de uma outra maneira, encontrando possibilidades de positivismo naquilo que você vê. E claro, à medida que você vai agregando isso, vai te fazendo cada vez mais bem. E você vai ficando melhor. Percebe? Nós vivemos em uma época em que a sociedade é induzida a viver de um modo cada vez mais passivo, a ser contempladora ao invés de ser pessoas que são motivadas a fazer algo por si mesmas, motivadas a agir e fazer com que tudo aquilo que elas tenham de retorno com isso possa ser melhorado. São poucas as pessoas que fazem realmente acontecer. Então, primeiro de tudo, você tem que fazer acontecer para você mesmo, dentro da sua mente, na sua forma de pensar, enriquecendo tudo isso, e você vai ser uma pessoa mais entusiasmada. Não importa as condições, você vai estar sorrindo, alegre e procurando encontrar o lado bom das coisas. Claro, ninguém fica sorrindo o dia inteiro, ninguém fica alegre 24 horas por dia. Mas você pode criar seus próprios estímulos de maneira que a sua mente funcione na contramão de toda essa carga negativa que acontece todos os dias para todos nós. Não é só para você não, é para todo mundo. Portanto, pense como você quer agir nos próximos anos. A pessoa que você quer se tornar. Alguém que vive constantemente preocupado ou alguém que tenta cada vez mais destrinchar, armar o quebra-cabeça, fazer com que tudo aparente ter algum tipo de solução e encontrar graça nas coisas. Estimular nosso entusiasmo requer nós capacitarmos de forma absoluta várias características internas, que nós vamos falar algumas delas aqui daqui a pouco, que fazem com que você possa ter uma cabeça diferenciada da grande maioria que te rodeia. Tudo depende de um método. Se você quer realmente aprender algo novo, você tem que criar a sua própria metodologia. Esta é uma condição para que você realmente seja uma pessoa diferenciada de todos aqueles que estão por perto. Você realmente quer ser alguém diferente, alguém que realmente tem mais capacidade de se estimular, de pensar diferente, de não fazer as mesmas coisas? Então, este é o caminho. O que determina a sua fluência entusiástica
é a sua capacidade de se sensibilizar cada vez mais de forma elaborada e construtiva. Então vamos observar algumas características que vão fazer a grande diferença para você a partir de agora. Vamos dar apenas 10 características. Anote aí. Número 1. Atitude, isto é, a decisão de mudar o seu entusiasmo. Número 2. Vamos chamar de motor de arranque. É uma motivação inicial que vai fazer você arrancar tudo aquilo que é de negativo, que faz com que você não queira resolver aquilo que está fazendo ou perca o ânimo no meio do caminho. Motor de arranque é o que dá a sua motivação, isto é, a sua fagulha para começar a resolver. 3. Determinação. Você tem que fazer e tem que fazer bem feito. 4. Raciocínio crítico. Procure observar tudo aquilo que está ao seu dispor, tendo a oportunidade de observar sob seu ângulo e questionar sobre diversos assuntos, diversas possibilidades. Encontre a sua própria forma de pensar com muita lucidez e principalmente bom senso. 5. Estímulo da curiosidade. Seja curioso para fazer as coisas. 6. Aquisição de novos conhecimentos. Veja, você não pode ficar com os conhecimentos que tem atualmente, você precisa sempre agregar mais e mais, porque isso vai fazer com que você cada vez ligue mais pontos e veja a vida de uma forma diferenciada. 7. Melhora da conduta de pensamento. Perceba que você pode melhorar o seu pensamento bastando querer ver de outra forma as situações. 8. Entender seu personagem. Compreenda como é o seu comportamento aos olhos das pessoas que lhe veem. Procure sair do seu corpo e pensar como as pessoas veem você. 9. Melhora da fluência entusiástica. Significa você começar a pensar em tudo isso que foi falado até agora e começar a fazer com que sua mente seja mais fluente de encontrar coisas positivas onde existe um mar de negativismo. 10. Disciplina da mente. Significa o autogerenciamento da sua mente. Você determina boas qualidades de pensamentos. Nós teremos oportunidade de ver diversas outras características mais para frente. Mas, por enquanto, brinque um pouquinho e estude um pouquinho estas 10 características mencionadas. Perceba que, para se estimular internamente, depende muito de como funciona o seu fluxo de pensamento, sua intenção de manter o otimismo e sua propensão em minimizar tolices que nosso cérebro geralmente cultiva sem necessidade. Quem opta por ser entusiasta abre muitos de seus canais internos, o que tende a favorecer mais momentos inspiradores que fazem a grande diferença no contexto de felicidade. A maioria das pessoas vive em busca da felicidade, mas não sabe onde encontrá-la. Pois saiba que a felicidade sempre esteve dentro de você, exatamente na maneira como exercita sua movimentação de energia interna e a torna matéria-prima do seu entusiasmo. A felicidade é, portanto, um estado de espírito momentâneo e quem tem poder de exaltá-lo é justamente o seu entusiasmo. Você queria abrir caminho para o seu entusiasmo, não é verdade? Pois estamos dando os primeiros passos para que você tenha uma fluência entusiástica. Daqui para frente, você vai começar a praticar tudo isso que nós falamos aqui vários dias. Teremos outros vídeos para poder complementar toda essa explicação e ampliar mais este leque de especificações que você deve angariar para si próprio para atingir esse crescimento. No século XXI, todos nós teremos que abordar o autoconhecimento. Teremos que entender como funcionam nossas emoções, de onde vem aquilo que nós queremos, em termos de alegria, em termos de boas sensações, como nos livrar e reverter sensações inadequadas, sensações que nos ferem, que nos fazem mal. O caminho começa por alicerçar seu entusiasmo. Observe que tudo isso que nós estamos falando aqui ruma para
a sabedoria, a sua maestria emocional. Procure inicialmente acordar e acostumar-se de imediato a se estimular internamente, assim que abrir os olhos. Respire, sorria e encare que vai se divertir muito com os desafios que vêm pela frente. Se disser que não consegue, saiba que estará sendo uma pessoa reativa, aquela que vê problemas em tudo e reage rapidamente, ao invés de uma pessoa proativa, que procura encontrar e desenvolver soluções em tudo que faz. Somos seres que têm muita energia internamente e não justifica deixarmos de fazer uso dela. Alguém entusiasta é propenso a sorrir e cumprimentar todos com animação contagiante. Quando se empreende energia, tudo flui de forma melhor e atrai também mais energia. Ok, pessoal, se você gostou desse vídeo, dê o seu like e vamos fazer muitos vídeos mais para que você possa ter dias melhores, vida melhor. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.